Boa tarde, turma. E vamos falar mais um pouquinho sobre farmacologia. Todas as informações da aula de semana passada vão ser de grande importância para a aula de hoje. Não repara um pouquinho minha voz, estou um pouco gripada, tá bom? Foi muito difícil montar essa aula para vocês hoje, porque eu peguei uma gripe bem importante. Mas vamos lá para não perder muito tempo, ok? Bom, primeira coisa que eu me preocupo em saber se vocês compreenderam durante todo esse período de aula é se o fármaco e o veneno ele tem suas diferenças. Se entendendo que todas as substâncias são venenosas. Isso daí vocês não podem esquecer. Toda substância ela tem toxicidade. Se toda substância tem toxicidade, então toda ela pode se transformar em um veneno no organismo, tá bom? É só você perceber a parte de alimentar, né? Quando nós nos alimentamos com algum produto que ele não está muito adequado, o que esse produto faz? Ele acaba trazendo toxicidade no organismo. E essa toxicidade, ela faz com que nós venhamos a ter algumas reações adversas à alimentação, à substância, né? Então, eu preciso entender que todas as substâncias são venenos, né? Não existe nenhuma substância no mundo que não seja veneno. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho uma alergia severa a peixe. E que tipo de peixe? Peixe salgado. E é uma coisa engraçada, que eu até gosto de peixe. Mas para mim, o peixe ele é um veneno. Então ele pode me trazer algum malefício, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que fique na cabeça de vocês. Segunda coisa, as doses corretas diferenciam o remédio de um veneno. E aí eu tenho que lembrar daquela aula que nós falamos de dose máxima e dose mínima, né? Então, toda dose ela pode trazer um veneno. Aí agora a gente vai fazer só uma rápida recapitulação de alguns fatos importantes. Vamos lá. Droga. Droga é uma substância química simples ou composta, da origem variada. Existem drogas lícitas e ilícitas, vocês sabem disso, que as drogas elas são as substâncias que vão ser formadoras dos fármacos, que são os medicamentos, né? De origem variada, utilizada para vários e inúmeros fins, né? Que em dose tão pequena não sirva como um alimento e que pode produzir alterações somáticas ou fundamentais no organismo que trazem benefícios e até malefícios. Se eu entender que ela tem uma dose mínima, que não vai ser, não vai interagir com o meu organismo como um alimento, ela não vai me suprir necessidades biológicas, necessidades a nível de vitaminas, então eu tenho uma droga, né? E essa droga ela pode trazer um efeito benéfico. Se eu tomo um chazinho que tem um princípio ativo, uma dose mínima de chá, ela vai trazer um efeito benéfico. Agora, se eu uso um composto de ervas e tomo em grande quantidade, ela pode trazer malefício para o meu organismo, tá bom? Tóxico é a droga atuando no organismo vivo com efeitos que produz efeitos nocivos, tá? Toxicidade pode levar a alguns efeitos adversos ou efeitos não esperados e levar o indivíduo até a óbito. Fármaco são substâncias utilizadas na intenção terapêutica ou de profilaxia, né? A droga ela entra no organismo e é capaz de modificar parâmetros fisiológicos. Se eu estou em desregulação no meu sistema fisiológico, ele vai trazer uma ponderância. Se eu estou precisando de um suporte nesse meu organismo, quando eu falo de vitamina, eu preciso de um suporte, né? Ela vai trazer estabilidade fisiológica. Perdão. Placebo. Placebo é aquela droga inativa, né? É a droga que não tem efeito fisiológico, né? Ela é para satisfazer a necessidade de um paciente, principalmente quando tem um paciente que tem uma deficiência, ele tem uma necessidade muito grande de sobreviver com medicamentos, né? E aí você sabe muito bem que aquilo é um vício, aquilo tem mais emocional do que fisiológico. Então eu preciso de um placebo para poder suprir essa necessidade de tomar um comprimido, mas que esse placebo não tenha princípio ativo, né? Remédio é um termo com conceito amplo, significa tudo aquilo que é utilizado como solução, né?
uma solução para resolver determinado problema. Portanto, a definição é científica, é de utilização científica. Dose é a quantidade de fármaco a ser administrada ao indivíduo que possui um certo peso. Então, a dose ele vai de acordo com a idade, peso e algumas situações ela pode alterar a dose do indivíduo, que eu já dei essa aula. Medicamento é o preparo farmacêutico adequado, é o preparo farmacêutico adequado à via de administração, local de ação, pode conter um ou mais fármacos. Então, o medicamento é o composto, tá? Medicamento é quando você vai fazer a administração medicamentosa. Então, você tem um composto de fármacos que vai levar o medicamento ao indivíduo. Veículo, recipiente. Substância não tem atividade farmacológica. São misturados aos fármacos para obter uma forma farmacêutica ou via de administração. E aí eu tenho o recipiente de um antigripal. Muitas das vezes ele vem dentro de uma drágia, e essa drágia é o recipiente do medicamento, do princípio ativo. Isso também já foi falado. Só relembrando que semana passada eu perguntei, vocês não me responderam. Farmacologia é a ciência, né, experimental que estuda fármacos e seus efeitos de acordo com o organismo. A farmacocinética, ela estuda o quê? A passagem do fármaco pelo organismo. E a farmacodinâmica é o dinamismo deste fármaco, né? Seus efeitos terapêuticos, seus efeitos secundários, adversos, efeitos colaterais, bem como o mecanismo de ação dos fármacos. Quando eu falo de mecanismo de ação, é o sistema chave-fechadura. Já foi falado também, vamos passar. Quais são os tipos de efeito? Terapêutico é o que eu desejo. Toda vez que eu faço uma terapêutica medicamentosa, eu quero um efeito terapêutico desejável. Então, a terapêutica é o desejável. Secundário, nem prejudicial, nem útil. Não teve efeito. Adverso, efeito indesejável, tá? Colateral, prejudicial. Então, o adverso, ele consta nas bulas como efeito adverso, porque é o efeito indesejado, que pode ser causado ao indivíduo. Agora, o colateral, ele vai trazer prejuízo à saúde. Grupos de medicamentos. Eu tenho analgésicos que muitas das vezes ele faz junção a antitérmicos. Eu tenho antidepressivos, eu tenho anticoagulantes, eu tenho antitérmicos, né, que faz essa junção, né, principalmente nos componentes gripais. Eu tenho anticonvulsivantes, antifúngicos, antibióticos, antiparasitários, antissépticos, antiarrítmicos, hipolopeminantes, vitaminas e antiácidos, hipolopemiantes. Vamos conhecer alguns. Claro que não dá para falar todos, né, pessoal? Mas é só mesmo para vocês interagirem. Eu vou passar um trabalhinho agora para vocês conhecerem alguns grupos que ficaram fora, porque a aula ia ficar muito grande. E é bom também produzir esse efeito de pesquisa em vocês, tá? Vamos lá. Medicamentos que atuam no sistema circulatório. Cardiotônicos. Para que eles servem? Para que existem cardiotônicos, né? Para utilização dessa parte terapêutica. Por que eles existem? Eles são usados para aumentar a força contrátil da musculatura, tá? Então, o cardiotônico, ele vai trazer um vigor no músculo cardíaco. Então, ele vai aumentar essa força de contração desse músculo. Quem são esses medicamentos? Deslanoside, que é o Cedilanide. Eu tenho digoxina, o dobutamina, que é o Dobutrex ou Dobuta, muito falado, né? E a dopamina. O que eles fazem? Eles são muito usados para aumentar a força contrátil. Dobutamina e dopamina, eles são utilizados muitas das vezes quando o paciente está em débito cardíaco, levando esse indivíduo a uma descompensação muito grande cardíaca. E nós utilizamos tanto o dobuta quanto a dopamina para trazer esse vigor, né, para poder tentar fazer com que esse coração ele se revigore e consiga fazer a sua função de forma adequada, tá? Então, ele traz a força contrátil desse coração. Sistema circulatório. Aí eu tenho os antihipertensivos, né? Que eles atuam regulando a nossa pressão arterial. Quem são os mais utilizados no mercado? O atenolol, né?
que como registro também é o atenol. Eu tenho o captopril, que o registro é capotem. Eu tenho a clonidina, que o registro é a tencina. Eu tenho metidopa, que como registro é o Aldomete. Eu tenho a prazosina, que o registro dele é Miniples. Então, todos esses medicamentos são antihipertensivos. Para que eles são utilizados? Para poder fazer regulação na bomba de sódio e potássio. Porque quando o indivíduo, a bomba de sódio e potássio, é ela que vai fazer a regulação dos sais do corpo, né? E quando o indivíduo ele tem alguma dificuldade nesse controle da pressão arterial, ele precisa tomar esses antihipertensivos para poder fazer a regulação dessa bomba de sódio e potássio, porque senão ela acaba fazendo o quê? Retenção de muitos líquidos. O que os médicos costumam passar junto dos antihipertensivos são os diuréticos. O mais utilizado é a hidroclorotiazida. Ela é a mais utilizada. A furosemida não é utilizada mais em uso comunitário. A furosemida ela é utilizada como SOS na unidade hospitalar junto com o captopril. Captopril, furomizida, eles são utilizados dentro da unidade hospitalar como SOS, porque eles não têm mais essa ampla gama de resposta. Então, ele acaba se tornando ineficaz, tá? Então, são medicamentos considerados como ultrapassados. Então, hoje em dia, é muito utilizado o atenolol. A maior parte dos pacientes hipertensivos, eles utilizam o atenolol como medicamento de escolha, mas existem alguns outros medicamentos que também são utilizados, e vocês precisam conhecer bem. Tá? E aí a importância de conhecer os sistemas. Antiarrítmico. Mecanismo de ação. Interfere na frequência cardíaca alterada. Tem o seguinte mecanismo. Inibição dos canais rápidos de sódio. Tá? Antagonista dos receptores beta-adrenérgicos e inibição dos canais de potássio. Então, eu tenho aí, no antiarrítmico, o controle dessa bomba de sódio e potássio. Entenda que se o coração ele trabalha com a bomba de sódio e potássio, o controle, a regulação dos sais, se eu tenho arritmia, se eu tenho hipertensões, eu tenho algumas descompensações nessa bomba de sódio e potássio. Então, esses medicamentos, eles vão estar interagindo direto nessa bomba, tá? A finalidade dos antiarrítmicos é reduzir o tempo de condução do nódulo atrioventricular e encurtar o potencial de ação e prolongar a retratilidade do músculo cardíaco. Então, ele faz retardo, né? Quando eu tenho uma arritmia, eu tenho uma aceleração do sistema. Então, o coração, ele bate muito mais rápido. E esse medicamento, ele é antiarrítmico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a redução dessa arritmia, a redução desse processo, desse trabalho contínuo e rápido, tá? Então, ele é utilizado nas arritmias cardíacas. Quais são os exemplos de medicamentos? Procainamina, que é o Proclamid, e amidorona. Esse vocês já ouviram mais falar e é muito utilizado dentro da unidade hospitalar também, que é o Ancoron, tá? Vasodilatadores. Os vasodilatadores, eles têm como mecanismo de ação o nitrato, que relaxa essa musculatura lisa dos vasos, tá? Estimulando a produção intracelular de monosfato de granosina. O que ele faz? Ele faz o relaxamento da musculatura lisa para poder fazer vasodilatação. Não tem como eu dilatar, né, a parede do vaso, se ela está contraída. Então, eu preciso de um vasodilatador para relaxar a musculatura e conseguir fazer essa dilatação adequada. A dilatação dos vasos reduz o retorno venoso. O relaxamento das arteríolas resulta na diminuição da resistência vascular e também da pressão arterial, reduzindo a necessidade de oxigênio pelo miocárdio, ocasionando menor distribuição do fluxo sanguíneo ao miocárdio. Então, a partir do momento que eu tenho vasodilatação das artérias e arteríolas, eu tenho uma condução melhor do sangue para o coração. Isso vai fazer melhor condução do sangue do corpo para o coração e vai reduzir a pressão da diastólica e da sistólica. Então, eu vou ter redução
da PA, tá? Com consequência da diminuição dessa pressão sanguínea, que é a PA. Peraí. Aumentam o débito sanguíneo, aumentam o volume de sangue, melhora na circulação dos tecidos, porque, como eu falei, ele vai lá na arteríola, né? Quem são esses medicamentos? É o bametano, tá? Que, como fórmula registrada, é o Vasculate, ou cinerizina, que a forma de registro é o Estugeron. Esses medicamentos vocês vão utilizar muito, tá? Antianginosos. O que eles vão fazer? Redução da dor da angina, né? Reduz a crise da angina do peito. Isso daí é o quê? Da dor do pré-infarto. Exemplos: nifedipino, Adalat, olha ele aí de novo. Verapamil, Dilacoron. Propatil nitrato, substrate. O substrate é o propatil nitrato, tá? Então, eles vão fazer redução dessa dor criada pela angina do peito, que é o pré-infarto, dependendo da angina, né? Sistema hematopoético. Aí, no sistema hematopoético, a maior preocupação é a reposição das carências, né? Eu tenho a reposição da carência de ferro com o ácido fólico e a vitamina B, tá? Exemplos: eu tenho sulfato ferroso, eu tenho a cinocobalamina, eu tenho o ácido fólico, que é o Acfol, eu tenho o ácido folínico, que é o Leucovorin. Toda vez que eu tenho entre parênteses com esse Rzinho, é o medicamento, o nome de farmácia. Mas lá na instituição hospitalar, vocês vão utilizar o nome do princípio ativo, né? Então, o que eu preciso entender sobre o sistema hematopoético é a reposição de vitaminas. Que ele melhora a respiração. Por quê? Porque ele vai fazer o preparo, o ferro, ele vai preparar e incorporar essa hemoglobina. É como se fosse É uma vitamina que ela dá sustentação na hemoglobina, melhorando a condução do oxigênio na corrente sanguínea, tá bom? Anticoagulantes. Eles prolongam o tempo de coagulação desse sangue, né? Ação direta, quebram trombo. Aí eu tenho a heparina. Ação indireta, inibem a síntese de vitamina K. Que aí eu tenho a varfarina, que é o mesmo que o Marevan. Tá? Então, o que ele faz? Ele prolonga um tempo de coagulação e vai fazer a quebra do trombo quando eu utilizo a heparina. Heparina também é bem utilizada dentro das unidades hospitalares, né? E isso é para ação direta. E para ação indireta vai inibir a síntese da vitamina K. Entendendo que a vitamina K ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar na coagulação, né? Tanto é que o bebê, o RN, ele recebe uma injeção de vitamina K assim que nasce, porque senão ele vai acabar tendo uma hemorragia, né? Porque ele não tem esse fator coagulação. E a gente precisa do medicamento porque ele não é sintetizado no nosso organismo. Coagulantes. Usados para estancar hemorragias. Aí eu já falo, né? Eu tive o anticoagulante, agora eu tenho o coagulante. Eles são usados para estancar hemorragias, restabelecendo a hemostasia, o controle, a regulação desse organismo. Exemplo: fator 9 de coagulação. Eu vou utilizar o quê? O Bebulin. Então, eu preciso o coagulante quando eu tenho hemorragias. Em situações de hemorragias, eu preciso, em primeiro momento, estancar a hemorragia, cessar a hemorragia. E, em segundo momento, é controlar com coagulantes. E agora a gente vai falar um pouquinho do sistema respiratório, né? Dos fármacos que interagem no sistema respiratório. A gente falou ali, quando eu falei de diuréticos, eu estou falando do sistema urinário, né? E o sistema respiratório é um outro complexo que eu gostaria muito que vocês tivessem interagido comigo na semana passada.
Quais são os fármacos? Eu tenho oxigênio, antitussígenos, xaropes, monolíticos, que também são xaropes que fazem a expectoração. Eu tenho descongestionantes, fármacos utilizados para DPOC, que são os broncodilatadores, tá? Precisa entender que o sistema respiratório ele tem um órgão, que são os pulmões, né? Mas ele tem vários órgãos acessórios que vão interagir com o sistema. Eu tenho as cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e os pulmões, né? Nas cavidades nasais recepta e filtra o ar. E nos pulmões, responsabilidade das trocas gasosas. E todos os caminhos e suas responsabilidades de acordo com o sistema. Peço que vocês depois leiam essa maquetezinha. Até faço uma anotação no caderno, porque isso aí eu achei muito interessante. Coloquei porque eu gostei muito, tá? E aí, só para ficar mais ciente, né, a anatomia e a fisiologia pulmonar, eu tenho aí a luz do tubo, né? E eu tenho o alvéolo, que é o responsável pela troca gasosa. Quando eu não tenho nenhuma descompensação ou nenhum tipo de comprometimento que faça com que eu tenha diminuição da luz do tubo, eu tenho um indivíduo com seu bronco e sua função de troca gasosa em hemostasia eficaz. Agora, quando eu tenho uma descompensação nesse sistema, eu tenho a descompensação dos dois sistemas, que a partir do momento que a pessoa ela tem descompensação no sistema respiratório, ela vai ter débito cardíaco, tá? Medicamentos para asma e rinite são diferentes de medicamento para DPOC, né? Eu tenho medicamentos aqui, eu tenho alguns medicamentos em solução inalatória oral, inalatória nasal, tem na composição de comprimidos, xaropes, aerossóis e todos eles são, eu tenho desde broncodilatadores até anti-inflamatórios da região, tá? Então, esses medicamentos, eu não vou falar muito nem de asma nem de rinite, eu só vou falar que a asma e a rinite, elas são situações que acometem o sistema respiratório. Vocês já estudaram isso lá em clínica médica, e nós sabemos o quanto que essas deficiências elas acometem o sistema respiratório. E eu preciso compreender que para asma e para rinite eu tenho composições de medicamentosas inalatórias orais e nasais, eu tenho composições comprimidas em apresentações de comprimidos, xaropes e também aerossóis, tá bom? Medicamentos, eu tenho a furosemida, falei dela, né, lá junto com um antipertensivo, que ela pode ser utilizada junto com o captopril, né, de SOS. Ela reduz, né, essa retenção líquida e ela faz o aumento, o efeito clínico é a redução da diurese, reduz essa retenção líquida, né? Aí eu tenho a hidroclorotiazida aí, ó, e ela pode interagir junto com feneterol ou subitamol, então eu posso ter algumas interações. A furosemida, ela interage bem com a fenitoína ou a micaína, tá? E a interação dos dois é que vai fazer a redução da diurese. E se eu utilizo a furosemida sozinha, eu vou ter a liberação dos sais. A hidroclorotiazida também, se eu utilizo sozinha, eu tenho a liberação dos sais. Agora, se eu jogo ela junto com um antihipertensivo, eu vou ter a redução da diurese, tá? E aí eu tenho também que entender que todos esses medicamentos, o AS, ele faz o que? O AS junto com a hidrocortisona, junto com a dexametasona, que são corticoides, ele vai pode causar, né, efeito clínico, ulcerações e sangramentos, pode fazer ulcerações e sangramentos, sangramento gastrointestinais, filtração glomerular dentro dos rins, né, metabolismo desse AS. Aí eu preciso, quando se tem essa interação com o AS, junto a esses medicamentos que são os corticoides, ele precisa ser monitorado, tá? Redução gradativa dessa dose de AS para poder fazer melhora do sistema, juntamente com a redução gradativa de corticoides. Então, essa tabelinha aqui, ela faz direitinho, ó, o medicamento interagindo com o efeito clínico que vai fazer a interação desses medicamentos, se é benéfico ou não, e o que é recomendado fazer a partir daí. Então, essa é outro quadro que eu aconselho vocês a guardarem, tá? Deixar organizadinho. Agora, antes da gente falar de cálculo medicamentoso, eu preciso que vocês
Observem tudo isso daí, tá? O que se deve saber para calcular e diluir medicações, tá? Eu preciso saber que 1 ml é igual a 20 gotas. Eu preciso saber que 1 ml é igual a 60 microgotas. Que uma gota ela tem 3 microgotas. Que 1 grama é o mesmo que 100 miligramas. Que 1 hora é igual a 60 minutos. Que 1 minuto é igual e equivalente a 60 segundos. Que 1 litro é 1000 mililitros. Que microgota por minuto é igual a 1000 microlitros por hora, tá? Que AD é água destilada, que AMP é ampola. Preciso também ter a compreensão de que BIC é bomba de infusão contínua. COMP, comprimido, EV, endovenosa, FR-AMP, frasco ampola, G de grama, GTS, gotas, H, hora, ID, intradérmica, IM, intramuscular, KCl, cloridato de potássio, SF 0,9%, soro fisiológico a 9%, SG, soro glicosado, SC, subcutânea, NaCl, cloridato de sódio, V de volume, VIT-C, vitamina C, HV, hidratação venosa, NaHCO3, bicarbonato de sódio, Ca+, cálcio, ACM, a critério médico, Kg, quilograma, O2, oxigênio, AVP, acesso venoso periférico, AVC, acesso venoso central. E AVC e AVP não pode ser confundido com mais nada, pelo amor de Deus, hein, galera? Soluto é a substância a ser dissolvida. Solvente é o líquido pelo qual o soluto vai ser dissolvido. Solução é a mistura homogênea composta das duas partes distintas. Então, eu tenho o soluto, que é a substância, e o seu solvente. Juntei, fiz a junção dos dois, eu tenho uma solução, que é a mistura homogênea do composto das duas partes distintas. Espero que essa aula tenha clareado um pouquinho. Agora a gente vai para as atividades para poder fazer a compreensão de todos os outros medicamentos, que são inúmeros, né? Não dá para citar todos, tá? E na atividade que eu vou passar um pouquinho sobre os analgésicos e vou passar alguns vídeos falando sobre cálculos medicamentosos, para vocês já irem treinando, se entendendo que o cálculo medicamentoso ele é regra de 3. Então, vocês vão utilizar a regra de 3 agora para o resto da vida de vocês. Vocês só precisam saber o que colocar na regra de 3. Vou passar os vídeos, semana que vem a gente vai começar a utilizar os cálculos e fazer as atividades. Combinado? Beijo, beijo. Até a próxima.